Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Jaqueline e na semana passada eu tinha mandado um vídeo para vocês me apresentando, tá? Então, para quem não estava no grupo, eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de História, tá? Eu gostaria de pedir a paciência de cada um de vocês, a colaboração, que não vai ser fácil as aulas nesse sistema. E a gente tem que ter muita calma neste momento, muita paciência e acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Então, eu pedi para vocês lerem todo o texto da apostila de história, que vai da página 1 até a página 9. Mas hoje, a gente vai fazer em partes, para não ficar complicado para vocês entenderem e conseguir fazer a atividade. Hoje a gente vai ler da 1 a 4, fazer a atividade sugerida na apostila, e aí na semana que vem a gente dá sequência no texto, tá ok? Eu vou tentar compartilhar o PDF que eu já encaminhei no WhatsApp, no grupo de vocês. E já eu vou estar encaminhando novamente, porque eu sei que já entrou mais alunos que não estavam na semana passada, o dia que eu me apresentei para vocês. Então eu vou tentar compartilhar aqui para a gente fazer a leitura junto do texto e das questões para vocês fazerem em casa. Belezinha? Só um momento. Então vamos lá. O texto vai começar falando de concepções a respeito de onde viemos, tá? Ele vai trazer algumas teorias que existem a respeito desse tema, muito importante a ser discutido, tá? E vamos lá aqui, ó. Concepção criacionista. De onde viemos? Vou ler o texto e eu faço comentário para vocês. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana e, implicitamente, porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam dos restantes dos animais. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca resposta para essa questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem a maior aceitação. Ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboraram uma versão própria da teoria criacionista. Pessoal, então essa é uma questão que vem sendo debatida ao longo dos anos, então gera bastante contradições, crenças e interpretações diferentes. Tá, eu vou fazer uma leiturinha aqui de como teria criado a vida humana no ponto de vista da mitologia. Vai falar da mitologia grega e da mitologia chinesa. Vocês sabem que mito, pessoal, são histórias, são narrativas que não tem comprovação científica, que era gerada de geração para gerações, era uma forma das pessoas buscarem respostas para alguma coisa que eles queriam saber. Né? Então, eles buscavam respostas e acabavam criando então as mitologias, os mitos, lendas e assim por diante.
Vou só ler rapidinho essa mitologia grega aqui, que a apostila traz pra gente. A mitologia grega atribui a origem do homem ao feito dos titãs, Epimeteu e Prometeu, no caso, né? Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Então, pessoal, isso aqui é uma mitologia. Já na China, mitologia chinesa. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui para fazer a leitura para vocês. Fala assim: já a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão, da deusa Nuwa, que, ao perceber sua sombra sobre as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança, os que são mitos. Tem outros, mas a apostila vai citar isso, tá? Daí, agora eu vou ler para vocês a mais aceita por parte do cristianismo por parte dos cristãos, se chama criacionismo, tá? É a teoria do criacionismo. É aquela que está presente na Bíblia. Pessoal, para quem lê a Bíblia, já leu a Bíblia, ela vai estar no livro de Gênesis, tá? Onde fala como Deus criou o homem e assim por diante, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, a teoria criacionismo é aquela baseada, que é adotada na Bíblia. Então, ela é explicada perante a Bíblia, né? Como foi a criação do ser humano, do homem, tá? O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra, também feito a partir do barro. O homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações, e algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes, sendo um tema polêmico e inacabado. A origem do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desdobrar em outros debates. Dessa forma, cabe a cada um julgar e adotar, por meio de critérios pessoais, a corrente explicativa que lhe parece mais plausível. Pessoal, não só esse tema, mas todos os temas históricos da história, ele nunca está pronto e acabado. Nunca existe uma verdade absoluta. Por quê? Porque são feitos através de estudos. Então, isso pode ser mudado através de novas pesquisas, através de novos achados, através de novos estudos, tá? Mas então essas duas teorias sobre de onde viemos, sobre a criação humana, ela vai basear basicamente nessas duas hipóteses, que é o criacionismo e o evolucionismo. Então, o criacionismo é aquela que está adotada na Bíblia, tá? No livro de Gênesis, que Deus criou rios, céus, terra e feito o homem a partir do barro, tá? Então, pessoal, não é para vocês, quem é muito religioso, quem tem sua religião, não é para vocês desacreditar nisso. É para você julgar e adotar por meio de seus critérios pessoais qual é mais plausível para você e para sua vida. Tá? Mas para a ciência, para a história, tem outra explicação através do estudo, tá? Que é a concepção evolucionista. Essa teoria, essa hipótese que está na Bíblia, tá? No livro de Gênesis, mas como eu disse para vocês, é uma teoria, é uma concepção evolucionista, tá? Que foi criada pelo inglês Charles Darwin, tá? Vou ler agora para vocês. Concepção evolucionista, desenvolvida através de anos de pesquisa e observação das espécies, por Charles Darwin, a teoria da evolução, ou evolucionismo, foi uma importante etapa para a ciência mundial. O evolucionismo surgiu por volta de 1850 e tem como base a ideia de que as características das espécies passam por seleção ao longo das gerações. Ou seja, ele fala que é um processo de seleção natural, onde as espécies vão se passando por transformações e se aprimorando para viver na natureza e conseguir sobreviver
nos ambientes que o cercam, tá? Essas características não são escolhidas por acaso, mas sim por conseguir sobreviver ao meio. Então, eles têm que sobreviver ao meio. Então, aqueles mais aptos vão conseguir se adaptar à transformação e sobreviver. Podemos dizer que, em resumo do evolucionismo, a teoria foi criada e desenvolvida por diversos cientistas, entre eles que vai se destacar o que eu já mencionei, né, o naturalista Charles Darwin. Ele é inglês, nascido em 1809. Publicou juntamente com Alfred Wallace a obra A Origem das Espécies, em 1859, uma série de estudos sobre os mecanismos da evolução das espécies. A obra marcou a época por apresentar um diferente ponto de vista em que os principais tópicos das ideias de Darwin eram os seguintes. Então, esse é o primeiro livro dele, né? A origem. Achei. A origem das espécies. Em todas as suas características, seres da mesma espécie podem apresentar variações. Logo, conclui que não são idênticos entre si. O organismo possui uma enorme capacidade de reprodução. Porém, isso não significa que todos os descendentes chegarão à idade adulta. Gente, isso aqui que eu tô lendo para vocês são tópicos do livro dele, tá? De Charles Darwin. A quantidade de seres de uma espécie é relativamente constante ao longo das gerações. Com isso, existe uma grande luta pela vida entre estes seres. Porque, apesar de nascerem muitos, um número limitado consegue chegar à maturidade. Deixa eu achar. O que mantém constante o número de indivíduos. Organismos com variações favoráveis ao meio conseguem sobreviver mais do que organismos com variações menos favoráveis. Por suas variações favoráveis, estes seres têm mais chances de garantir descendência. Como as características são transmitidas de pais para filhos, os descendentes também ganham essas variações. Podendo-se concluir que, ao longo das gerações, a influência da seleção natural sobre os seres é o que mantém ou melhora o grau de adaptação ao ambiente. Então, ele vai falar que os seres eles vão passar por um processo de seleção natural, onde os mais aptos vai conseguir se adaptar ao meio ambiente, né, vai melhorar e conseguir sobreviver. Charles Darwin chegou a essas conclusões após uma pesquisa feita em várias partes do mundo. Então, pessoal, tudo que é hipótese através de estudos, elas têm uma comprovação, eles estudaram, é através da ciência que eles geraram essa teoria, tá? Então, assim, não é achismo, não é eu chegar lá, eu vou falar que os seres humanos foram criados assim, 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 não. Apesar de ter pessoas que concordam, pessoas que não concordam, várias interpretações, mas é relevante a gente estudar isso daqui, tá? Porque foi através de estudo, muitas viagens, comprovações científicas, que foi elaborada essa teoria de Charles Darwin, tá? Charles Darwin chegou a essas conclusões após uma pesquisa feita em várias partes do mundo em uma viagem de circunnavegação entre os anos 1831 e 1836. Foi nessa viagem que o cientista pôde notar que diversas espécies parentes tinham diferentes características dependendo de sua localidade. Ele ainda pôde perceber que entre seres extintos e seres presentes da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente, há características comuns. Essas observações o levaram a afirmar que havia um caráter mutável entre as espécies e não imutável, como era se pensado antes. Então, através das observações, ele começou a perceber, né, que as espécies elas eram mutáveis, elas poderiam mudar, tirando aquela coisa de que era imutável como antes, que era criado assim e não mudava, não. Ele vai falar o quê? Que vai mudando, as características vai mudando, se adaptando conforme vai se desenvolvendo.
tá? Para se adaptar ao ambiente em que vive. Chegando à conclusão de que as espécies não se mantinham da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluíam. Então, vai falar que então, as espécies elas vão evoluir. Belezinha? Mas é preciso salientar que, para ele, o significado de evoluir não é necessariamente se tornar algo melhor. Evoluir, para o evolucionismo, é mudar biologicamente com o intuito de se adaptar ao meio em que se vive. Esse processo, Darwin deu o nome de seleção natural. Então, essa evolução humana é questão biologicamente, né? Para ele se adaptar, para ele se alimentar, para ele se mover. E assim, essa é questão biologicamente mesmo, para ele se adaptar ao processo ambiental. E esse nome dessa evolução, ele chama de processo, o nome de seleção natural, processo de seleção natural. Tá? O conceito de seleção natural, em resumo do evolucionismo, proposto por Charles Darwin, parte do primórdio da adequação de um aspecto atraente ao ambiente. O fato desse aspecto se conservar o torna favorável conforme ele é transmitido para as gerações futuras. Enquanto esse aspecto ou característica favorável se estabelece na população como uma característica padrão, sendo transmitida para várias gerações, os aspectos que não são favoráveis a esse organismo se tornam cada vez menos frequentes, até não se perpetuarem reprodutivamente. Agindo diretamente no conjunto de características particulares, a seleção natural dá mais importância aos meios favoráveis, o que acaba por provocar a adaptação do mesmo, sendo possível a sobrevivência do organismo portador dessas características, pois essas variações são bem-sucedidas. O organismo se torna mais preparado reprodutivamente, com condições para provocar o nascimento de uma nova espécie. No meio científico, a teoria da evolução acabou causando uma grande polêmica, que é o que eu falei para vocês. Então, geram olhares diferentes, compreensão diferente. Então, essa teoria então, ela gerou polêmica no campo científico, tá? Vamos lá. Apesar de existirem antigos indícios de cientistas que já acreditavam que todas as mudanças no mundo orgânico e inorgânico eram por causa de uma lei, contrariando a ideia de que essas mudanças ocorriam por intervenção geradas por algum milagre, como escreveu o naturalista Jean-Baptiste de Lamarck. Outra crença bem definida na época era que as características das espécies eram imutáveis, ou seja, desde sua origem eram as mesmas. Então Darwin ele veio mudar uma concepção que já estava, como eu posso dizer para vocês, ela já estava imposta. Então aí vai gerar uma polêmica sim, né? Então, vou ler de novo esse parágrafo aqui, que eu me perdi. Outra crença bem definida na época era as características das espécies eram imutáveis. Eu já falei para vocês, né? Então, era dito, era proposto que elas não mudavam, que elas, desde a origem, elas ficavam as mesmas sempre. E já para Darwin, não, ele vai apontar que é diferente, ele vai falar que eles mudam sim, tá? Que é o processo de seleção natural. Ó, não existindo a ideia de mudança sem uma intervenção divina apontada por Darwin. Então, ele vai falar que existe mudança sim no processo de seleção natural, tá? Que não tem intervenção divina nisso aí. Outra crença bem definida na época era que as características das espécies eram imutáveis. De novo eu li isso aqui. Vamos lá, gente. Perdão, mas tá lá. Essas percepções eram bastante influenciadas pela religião cristã, em que todos os seres vivos desde o início do mundo foram criados por Deus. Até mesmo Charles Darwin teve dúvidas sobre suas convicções religiosas após os resultados de seus estudos, o que o fez atrasar a apresentação da sua teoria por 20 anos. Então, gente, não é uma coisa que eu falei para você rápida, um achismo, não. Ele teve seus estudos, suas comprovações científicas, para ele poder apresentar essa sua teoria do evolucionismo. 20 anos que demorou para ser publicado. Outra polêmica que rodeia a teoria é a relacionada aos seres humanos.
Em resumo do evolucionismo, existe a indicação de que os humanos têm um ancestral comum com algumas espécies de macacos, com chimpanzé, por exemplo. Alguns recentes estudos de decodificação genética mostram a semelhança de 98% em genes de humanos em chimpanzé. Entretanto, é importante destacar que isso não significa que o homem vem do macaco, mas que tem ancestrais comuns. Tá? Depois vai ter a origem do homem, outros livros a gente está vendo, que vai estar acentuando essa questão da evolução dos primatas. Então, gente, a gente nem fala assim, o homem vem do macaco. Não, tem ancestrais comuns, né? Vou ler de novo aqui. Alguns recentes estudos de decodificação genética mostram a semelhança de 98% em genes de humanos em chimpanzé. Entretanto, é importante destacar que isso não significa que o homem vem do macaco, mas que tem ancestral em comum, tá bom? Dúvidas, pessoal? Vocês podem entrar em contato comigo. Essa aula eu vou gravar e disponibilizar para vocês na plataforma do Teams e vou colocar também no grupo de WhatsApp da sala, tá? E na hora que for fazer o texto, pode me mandar áudio, mandar texto perguntando que eu vou responder para vocês. É meu primeiro vídeo, então não estranha não, tá? Outra coisa, na outra semana, sem ser nessa, na outra, a gente vai tentar reunir ao vivo, online, todo mundo junto, tá bom? Mas enquanto a gente vai aprendendo, vamos fazer assim, gravado esse primeiro. Aí tem aqui 3 questões, desafio de história, que eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, tá? Número 1. Com base na leitura dos textos apresentados, escreva o que você entendeu por criacionismo e evolucionismo. Qual a diferença entre essas duas concepções? Então, você vai ler, vai definir o que você entendeu por criacionismo. Criacionismo é isso, evolucionismo é isso, colocar a diferença entre as duas concepções, tá? A número 2 está pedindo assim, ó, faça uma pesquisa com no máximo 2 membros de sua família. Então, não seria uma pesquisa. Também, mas é uma entrevista, tá? Em qual dessas teorias eles acreditam. Escreva a opinião de cada um. Então, você vai pegar 2 pessoas da sua família e você vai explicar, né, o que é criacionismo, o que é evolucionismo, vai perguntar em qual das duas teorias essa pessoa acredita. E você vai colocar fulano de tal, entrevistado, acredita nessa teoria. Então, e qual a opinião de cada um? Por que ele acredita no evolucionismo? Ou por que ele acredita no criacionismo? Entendeu? Você vai perguntar qual que ele acredita e por quê. Vai colocar opinião. Número 3. Analisando as figuras 1 e 2. Qual delas apresenta a criação... Analisando as figuras 1 e 2, qual delas apresenta a concepção criacionista? Tá? Número 1. Figura número 1, tá? Criacionismo versus evolucionismo. Aí tem essa imagem, vocês podem acessar esse site, esse link aqui para tentar nas informações, tá? E agora a figura 2, que é a figura da criação de Adão. Também tem a fonte de onde ela foi tirada, tá? E aí vocês vão interpretar qual delas você acha que está presente, em qual figura, em qual imagem, não um, dois que está criacionismo, tá? E depois que você responder em qual figura você está na 1, você está na 2, você vai colocar, ó, analisando as figuras 1 e 2, o que você entendeu de cada uma delas. É interessante você olhar o que você viu, o que você interpreta nessas imagens e coloca para mim, tá? Depois a gente vai estar lendo, eu vou estar então, a gente corrigir, a gente vai estar conversando. Na próxima semana a gente vai ler o restante do texto. Vai estar falando dos primeiros seres humanos, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vocês vão ler da página 1 até a 4, né? E aí vai fazer essas questões. 1, 2 e 3, tá bom? Então é isso. Espero que dê para vocês compreenderem alguma coisa. Desculpa o nervosismo. Foi o primeiro vídeo gravado no Teams. Eu não vou editar, eu vou deixar assim mesmo, para vocês verem que é assim mesmo, né? E a gente vai melhorando conforme vai passando
os testes, vamos dizer assim. Bom, é isso. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Já vou estar encaminhando para vocês. Vou parar para